Olá, hoje nós vamos fazer uma miniatura de blusa que foi mandado uma foto por uma inscrita que ela achou esse modelo lindo, fez e quer compartilhar com as outras pessoas, porque é um modelo fácil de fazer, parece um trabalho muito difícil, mas considerando suspenso, que nós já fizemos vários modelos, ele se torna fácil. É somente usando o carro no suspenso, ou seja, deixando as agulhas em suspenso e o carro no H. Isso no caso da Eugene, mas é deixando agulhas em suspenso. Meu desenho para copiar a foto que ela me mandou é mais ou menos isso. É uma blusa toda a frente, eu não vi a parte das costas, mas acredito que seja parte das costas lisa, inclusive com mangas lisa. É um modelo em que uma parte da frente é de uma cor. A outra parte da frente, formando um triângulo aqui, de outra cor. E o triângulo em cima, onde vai o decote, de outra cor. De preferência mais claro a parte de cima, porque daí ele dá uma... Principalmente para quem tem mais quadril, se você põe a cor clara aqui, ele dá um efeito de aumento na parte de quadril e busto. Então, deixa para fazer a parte de cima, esse triângulo de cima, em cor clara e as outras duas em cores mais escuras. Não precisa ser mais escura, pode ser um degradê, digamos, preto, cinza e branco, ou cinza, cinza mais claro e branco, ou cores bem diferentes que não tenham nada uma com a outra, uma cor azul, verde e vermelho, enfim, você acha, escolhe, o modelo é versátil, você pode mudá-lo do jeito que quiser, fazer uma manga de uma cor, outra manga de outra, o punho embaixo da cor principal, o decote também da cor principal, enfim, dá para variar bastante. E o modelo não é difícil, é somente cuidando, primeiro, centralizar o trabalho. Se eu tenho, aqui eu pus 70 pontos, se eu tenho 70 pontos, coloco metade para um lado, metade para o outro, que o zero fique na metade. Isso ajuda a achar essa posição aqui. Esse biquinho aqui precisa ser o meio, ele não pode ficar mais para um lado ou mais para o outro o desenho. O meu desenho está parecendo torto, mas na verdade ele é bem centralizado no meio do decote. Isso também facilita, esse modelo, facilita fazer decote redondo, sem precisar cortar. Faz o decote normal, porque essa parte é feita somente de uma cor. Não tem desenhos passando para lá e para cá. Então, eu vou fazer uma miniatura desse modelo aqui. Tenho certeza que o modelo que ela me mandou ficou melhor do que o meu desenho aqui. Mas é só um desenho, eu não fiz belas artes. Então, carro em suspenso. Digamos que eu tenha feito a barra. A barra é na cor principal aqui, que é o preto. Carro vai para a esquerda, elevo uma. A cada carreira eu vou elevar a cada duas carreiras eu vou elevar uma agulha, sempre no lado esquerdo, sempre no lado em que o carro está para o lado esquerdo. Quando eu chegar nessa posição, sempre eu vou trocar de cor, certo? Então o trabalho vai ser repetitivo. Outra observação, esse também é um trabalho fácil de contar carreiras. Se eu estou fazendo o lado de cá, eu conto as carreiras normais. Então, eu vou seguindo reto no lado, porque era manga reta, e vou elevando no lado esquerdo.
Terminei de elevar a parte da direita, começo com a outra cor, baixando um ponto a cada 2 carreiras. Eu vou baixar essas agulhas até a agulha central, por isso que é bom centralizar o trabalho. Então, quando eu chegar na agulha 0 aqui, eu paro de baixar e começo a elevar. Chegando no 0, eu estou na metade da frente. Começo a elevar os pontos. Agora, o que eu tenho é um triângulo invertido aqui, eu vou baixar. Aqui eu vou fazer numa cor mais clara. Vou fazer também um mini decote, para mostrar que é fácil fazer o decote. Aqui combinaria decote canoa e decote redondo. Decote em V não combina muito, porque senão ele repuxa essa ponta do triângulo que fica, ela repuxa para cima em função do decote. Então, sempre que tiver um trabalho assim, escolhe um decote que combine. Começando então a terceira cor, eu tenho 2 agulhas centrais, uma laranja e uma preta. Eu puxo as duas para baixo para ele ficar com um início duplo. E daí, a cada vez que o carro vai para um lado, baixo no lado contrário a agulha. Em 3 cores assim, contrastantes, fica muito bonito. O detalhe aqui é cuidar com os fiapos de final que costumam enrolar nessas escovas da parte de baixo do carro, essas escovas redondas. Então, sempre prender o final dele para não incomodar, porque senão ele repuxa o ponto dessas laterais que já estão feitas. Olha. Ele se enrosca aqui embaixo e causa prejuízo para o trabalho. Então, vamos enrolá-la bem aqui no final. E aqui também eu vou querer fazer um decote redondo. Então, quando eu estiver próximo
de fazer, isso depende de blusa para blusa, evidente. Se você tem esse decote aqui mais em cima ou mais embaixo, a distância que você vai começar a fazer o decote, digamos que eu terminei em uma agulha como aqui. Eu tenho que contar, para eu fazer esse decote redondo, eu preciso de pelo menos 8 pontos para o elevado. Elevado do decote, 8 pontos. Então, eu já deixo 8 agulhas aqui separadas. 2, 4, 6, 8. Então, 8 agulhas separadas. Só que o decote redondo não começa o arredondado bem aqui em cima. Não é tão carequinha. Ele tem uma certa quantia de carreiras aqui, depois que eu fiz o arredondado, certo? Então, vamos supor umas 10 carreiras depois do arredondado. 10 carreiras equivale a 5 pontos, porque eu faço baixo um ponto a cada 2 carreiras. Então, equivale a dizer 10 carreiras e são 5 pontos que eu abaixo. Então, quando eu estiver com 13 agulhas na máquina, 13 agulhas faltando para serem baixadas, eu começo o decote. No caso desse exemplo aqui, se eu quero um decote mais comprido, para verão, por exemplo, uma blusa desse tipo, para verão, o decote não vai ser tão em cima, vai ser um decote mais para baixo. Decote U também, então eu deixo mais agulhas antes do final, antes de baixar todas, eu deixo mais do que 13. Posso deixar 20, por exemplo, o decote sairia bem grandão. Enroscou o preto. E quando enrosca, o que que eu faço? Abre o carro, tira a parte do cabo da frente com cuidado, porque ele está engatando em agulhas. Ergue o carro, desconecta ele e conserta. Tudo por causa de uma escovinha redonda que tem embaixo do carro. Elas são necessárias, porém, quando dá para incomodar, vamos remalhar esse fio mais para baixo. Fecho o carro novamente e trabalho sem problemas. Controlando as 13 agulhas. Dois, 4, 6, 8, 10, 12, 13 agulhas. O que que eu faço agora? Começo o decote. Como que eu começo um decote dessa forma? Eu sei que eu estou centralizada. Então, vou fazer primeiro um lado, depois o outro. Eu sei que eu preciso de tantos pontos para ombro, porque aqui eu tenho um ombro já feito na parte das costas. Então, consideramos que eu tenha, no caso da minha blusinha aqui, eu tenha 20 pontos de ombro. Digamos que eu tenha 20 pontos de ombro. Então, eu já tenho 20 a considerar. Conto os 8. O restante é base de decote.
que é base de decote? É essa parte aqui embaixo, ó, onde o decote começa. Trabalho essa parte, baixando esses pontos e elevando para o redondinho do decote. São 8 pontos que eu vou elevar aqui para o redondinho. Essa é a última agulha. Agora, sigo reto nessa parte do decote e continuo baixando até chegar à última agulha. Se aqueles pezinhos estivessem por perto, eu usaria um aqui. Terminei a última agulha, começo a fazer o ombro, porque eu também tenho que fazer ombro nessa parte. E o ombro é a coisa mais fácil que tem. Elevo de 6 em 6, 7 em 7, 8 em 8, dependendo do que queira. O caimento, aqui eu fiz de 6 em 6. E remado. Esse modelo varia a cor, muda a cor, ele já tem outra cara. Então, você pode fazer a mesma peça várias e várias vezes e ela nunca parece uma cópia. Descarta essa parte. Agora, faço o restante do decote. Então, o que eu faço? Como é que eu chego lá? Quantos pontos eu deixei na base? É só olhar aqui. Eu deixei 7 pontos de base. Então, base de decote pro lado de cá, 7. Mais 7 aqui. As demais eu baixo. Coloco as agulhas só nessa posição que o carro consiga pegar. E entro com o fio, o mais próximo que der. Continuo baixando essas aqui e elevando as do decote. Deixa eu contar quantas. 2, 4, 6, 7. Essa é a última do decote. Daí eu sigo reto. Opa, que falhou. Falta de peso aqui. Agora, faço o ombro.
e remalho. E a blusa está à frente dela, pronta. Também poderia ser feito a parte das costas desse modelo também. Mais fácil ainda, não tem o decote. Ou fazer a parte de trás lisa e fazer a frente com um desenho assim. Olha quanta variação dá para fazer com esse modelo. Simples de fazer, com agulhas puxando para o suspenso. Mesmo o iniciante, que está começando primeiras blusas, consegue fazer um modelo desse tranquilamente. Tira com uma carreira de fio para limpeza, para esses pontos que foram elevados aqui, e linha de outra cor. E olha que modelo mais bonito que ficaria numa blusa de verdade, não numa miniatura como essa, né? Esse triângulo numa cor, uma cor contrastante aqui em cima, e a principal, que eu considero a principal, a cor que vai nas costas, né? Nas costas e no acabamento. O acabamento aqui também poderia ser claro, dependendo do gosto, dependendo da pessoa, ou da cor dos acabamentos de punho e de barra, certo? Outro detalhe, não precisaria chegar em uma agulha lá no fundo. Ele poderia, esse triângulo aqui principal, chegar antes. Por exemplo, chegar aqui e eu ter mais peitinho, mais parte de peitinho para cima, na cor mais clara. Eu fiz assim porque a foto que ela me mostrou foi essa, mas poderia ser um triângulo mais baixado, dependendo da quantia de pontos que você tem na blusa também e do comprimento que tenha para fazer, certo? Para contar carreiras, esse modelo é super fácil contar carreiras. A primeira parte que foi feito é que conta a carreira. Então, esse é o nosso modelo para hoje. Bom trabalho!